Olá, Motolama na área. Para muita gente, a simples ideia de embarcar numa aventura a bordo de uma motocicleta capaz de encarar qualquer coisa que a natureza lhe apresente é a cura ideal para sua vida urbanoide. Tô falando contigo, galera mais rodada, que são exatamente o público-alvo onde os fabricantes miram e querem empurrar seus produtos cheios de tecnologia e caros pra cacete. Você que acompanha a Norali do canal It Boots, Thiago Noronha, Casal na Estrada e outros canais que falam de viagens de moto, vai entender exatamente do que eu estou falando. As motos aventureiras são adequadas tanto para longas estradas de asfalto como para pequenas estradinhas sinuosas de terra. Mas será que essas motos são realmente isso que prometem? Se você nunca pilotou uma, elas são aquele clássico faz tudo, que faz tudo mais ou menos. Umas são um pouco melhor nisso e outras são um pouco melhor naquilo. Mas nenhuma delas é ótima em tudo. Será que a fama dessas motocicletas é justificada? Eu, como piloto off-road há mais de 50 anos, acho que a fama delas é um pouco superestimada. Para ser totalmente honesto, eu tenho uma XR650L, que é uma dual sport, meio estradeira e meio trilheira. Ou seja, é pesada na trilha e não anda bem na estrada. Mas é o que temos para hoje. Vamos mergulhar na cultura das motos aventureiras e derrubar alguns mitos e falar sobre o que essas motos realmente são sob a ótica de um cara com algum tempo de estrada. Este episódio é meio que uma continuação sobre o vídeo que eu fiz sobre as motos Dual Sport. Verifica aqui em cima. O link vai estar na descrição. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Desde o tempo do Já Custou, que sempre sonhamos em viver grandes aventuras, seja na terra, no mar ou no ar. Mas qualquer aventura tem que ter um mínimo de bom senso. Não que o Motolama seja o rei do bom senso, mas eu sempre recomendo ouvir os mais velhos. E para isso, verifique se está inscrito no Motolama, dê um cordial like para que continuemos a achar que estamos certos e compartilhe nas suas redes sociais para que mais gente acredite no que estamos falando. Valeu! E só para lembrar, no fim do inverno vamos esquentar carvalhos. 30 de agosto vai ter o Clássico Enduro Tour, onde teremos motos clássicas e passeio com as velhinhas. E no dia 13 de setembro vai rolar o Carvalho Motofest, com muito rock and roll e comidinhas bacanas. Anote na sua agenda, vai ser bom demais! O que separa um passeio de uma aventura? Por definição, e simplificando bastante, um passeio é um rolê de moto, e uma aventura envolve, em algum ponto, um desafio. Mas não importa se o seu lance é passeio ou aventura. As bolsas alforjes da Harley Rider vão acrescentar em muito ao seu passeio/aventura. Para começar, são de instalação simples, podendo ser colocado e retirado com a maior facilidade. E outra, são resistentes à água e a tombos. E isso garante que seus cacarecos vão chegar direitinho no seu destino. Visite o site da Harley Rider e veja tudo que eles produzem para valorizar o seu passeio. E para ficar melhor ainda, se usar o código MOTOLAMA5, você vai ter um desconto de 5% em qualquer compra feita pelo site. Vai que é mole! A história está repleta de aventureiros famosos. Marco Polo, Cristóvão Colombo, até o Pedro Álvares de Cabral. Esses caras saíram do lugar comum e enfrentaram desafios que o cidadão sentado no sofá nunca vai viver. E é nesse nicho que os fabricantes de motocicleta sacaram as tendências e os desejos que vários tipos de motociclista almejam. Existem motos definidas para usos bem específicos. O que é bom, porque como são compras emocionais, as pessoas desejam que elas atendam às suas necessidades e sensibilidades específicas. Porra, tão bonito, hein? A galera das motos esportivas vão comprar motos com mais de 200 HP que nunca vão levar para a pista. Muitos raleiros vão comprar essas cruisers só para ter o emblema da Harley no meio das pernas, mesmo que sejam motos meio xoxas. E na mesma linha,
Muitas motos aventureiras vão passar a vida indo até a padaria. Já outros vão encarar a Dutra a cada 3 meses para visitar a sogra. Mas a maioria vai ser atraído pelo fator e se? E se eu encontrar um trecho de terra? E se tiver que cruzar um riacho? E se a Via Dutra desabar? Essa filosofia do e se pode acontecer em qualquer tipo de viagem. E esse raciocínio leva as pessoas a comprar motos aventureiras, também conhecidas como Big Trails. Mesmo que 90% só vai até a padaria. E é claro, tudo tem seu preço. E se estiverem dispostos a pagar pelos seus requintes, sejam felizes. Mas o pior de tudo é que os fabricantes já viram que isso vem de moto. Eles, os fabricantes, entraram nessa onda rapidamente e exploram a fundo o atrativo das motos aventureiras. Eles sabem que o afegão médio nunca vai dar valor aos detalhes da suspensão, aos freios de última geração e nem saber usar metade dos recursos dessas motocicletas. E a grande maioria dos caras de motos aventureiras vai fazer zilhões de idas até o shopping no domingo. Mas entrar no verdadeiro mundo do motociclismo de aventura é mais difícil do que usar uma moto normal de passeio. O que eu quero dizer é que 99% delas vão realizar tarefas cotidianas que até uma CG 125 resolveria com galhardia. Mas essas motos têm um charme meio agreste. Um carro utilitário esportivo, um SUV, apenas se fantasiam de off-road. Eles ocuparam o espaço das minivans e peruas como carros familiares. E ainda, os SUV menores, chamado de crossover, tomaram até mesmo o lugar dos sedãs. Ou seja, a maioria das donas de casa dirigem um utilitário esportivo. Se bem que hoje em dia todos os carros têm a mesma cara de SUV. E essa onda foi para o mundo das motos. Apesar das motos aventureiras serem mais off-road do que os carros, ainda assim o pessoal gasta uma grana para deixá-la com mais cara de aventureira. Motociclistas adoram personalizar suas motos. Ter uma moto aventureira na cabeça de alguns já é sair do lugar comum. Mas aí no meio das motos aventureiras tem que ser especial. Daí gasta-se o rim que sobrou para equipar sua moto do seu jeito. Mas os verdadeiros aventureiros do YouTube mostram que a única maneira de viver uma verdadeira aventura é equipar sua moto com peças bacanas. E estamos falando de baús, bancos anatômicos, escapamento com nome esquisito, mata-cachorro, skid plate, faróis de milha e por aí vai. Tudo necessário para deixá-las prontas para a aventura. Se bem que a qualquer momento você pode pegar uma Saara e viver qualquer aventura com ela apenas com uma mochila nas costas. Mas não, para viver uma verdadeira aventura, você precisa de um monte de cilindrada e de 1 zilhão de acessórios. E acaba que você fica com essa moto cheia de cacarecos pendurados nela e pouco usa. Até porque tem medo de ser roubado. É como aqueles caras com jipes super enfeitados, rodão, suspensão cromada e até uma loura no volante. Com certeza, alguns jipeiros vivem altas aventuras. Mas a maioria é conhecido como jipeiro de shopping. Não estou aqui para dizer como viver ou como gastar sua grana. Mas talvez, quem sabe, você possa economizar um din-din sendo mais realista com suas expectativas e necessidade de acessórios caros. E é chato dizer isso, mas para a grande maioria, uma moto aventureira toda equipada não é a ferramenta ideal para ele curtir seu passeio. E é disso que eu estou falando. Para muitos, uma moto crossover é a solução ideal. Ela substitui 90% das vezes uma aventureira que custa milhões. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Primeiro, o que é uma crossover? Uma crossover é uma moto que junta características estradeiras, também chamadas de naked, com motos de aventura, também chamadas de big trail. Elas oferecem versatilidade tanto para uso civil quanto em estradinhas de terra leve. Em suma, ela é uma faz-tudo, um desempenho razoável no asfalto e capaz de encarar uma estradinha de terra light. Para dar nomes aos burros, vamos dar de exemplo a Triumph Tiger 900. Ela vem em 3 versões, a GT, a GT Pro e a Rally. Basicamente são a mesma moto, com o mesmo motor, mesma roupagem. E o que muda? Apesar da versão Rally ser mais pesada em 6 kg, ela tem características off-road, tipo rodas raiadas e suspensão com um curso mais longo, e obviamente custa mais caro. E essas são as principais diferenças entre uma crossover e uma aventureira. E essas pequenas sutilezas
fazem toda a diferença quando se trata do uso de asfalto versus uso em terra. As rodas de 21 polegadas encaram melhor os buracos, e as suspensões com curso mais longo vão fazer toda a diferença em estradas de terra. Por outro lado, as rodas de aro 19 vão melhorar sua experiência no asfalto, e os cursos de suspensões mais modestos não vão enterrar quando você frear no meio da curva. Já as rodas de liga leve, apesar de serem mais leves, o próprio nome já diz isso, no caso de amassar, principalmente se você estiver usando pneus sem câmara, temos um problema. Concluindo, apesar das estéticas das motos aventureiras ser mais atrativas para o motociclista comum, as crossovers são mais interessantes. E é claro, tem que desprezar o fator e se. E se tiver uma pedra, e se tiver um riacho que não dá para ver o fundo. E tem mais, as motos crossover são muito superiores no uso do dia a dia. Elas têm rodas menores na frente, muito mais fácil de guiar na cidade, os pneus são mais baratos, além de serem sem câmera, facilitando consertar um furo, e tem rodas de liga leve, o que não é recomendado por fora de estrada. E além disso, as crossovers novas têm preços mais convidativos do que as aventureiras. E se você busca uma ousada, as crossovers são mais comuns e pouco desejadas, então é possível comprá-las por um preço bem mais em conta. Ah, mas eu quero pilotar fora de estrada. Já te falei sobre as duas portes? Dá uma conferida nesse vídeo. Se você está realmente afim de pilotar fora de estrada, com uma aventureira vai ser uma tarefa difícil, independente do seu grau de habilidade. É mais divertido, mais simples e mais amigável pilotar uma Dual Sport de apenas 150 kg do que uma mastodôntica BMW de 250 kg no fora de estrada. Nada contra as BMW. Para essas mastodônticas aventureiras, existem cursos e treinamentos específicos, por conta do desafio que são pilotar elas. E se você for andar sozinho, boa sorte de levantar um trem desse quando cair na negativa. Você não vai conseguir. O cidadão de minha idade, médio, não pode sair por aí e simplesmente comprar uma BMW GS e gastar 20 mil em acessórios e achar que vai domar o brinquedo facinho, facinho. Se a sua onda é andar no off-road e você quer se dedicar a isso, o Dual Sport vai te levar muito mais longe e com muito mais divertimento por quilômetro quadrado do que uma aventureira mastodôntica. E se falar em preço, uma Dual Sport é de longe melhor que uma aventureira em termos de preço inicial de compra, manutenção e simplicidade, e confiabilidade. Isso significa, se você realmente quer uma pilotagem meio a meio adequada, uma aventureira de médio porte é a moto ideal. Mas, novamente, tenha em mente que uma aventureira média é uma faz-tudo. E como uma verdadeira faz-tudo, ela não é perfeita em nada. A Ténéré 700 é uma moto muito divertida, mas ela não se destaca em nada. Não é mais rápida, não é melhor nas curvas, e o desempenho off-road é palha. Ela não é excelente em nada, mas é razoável em tudo. Essas motos médias são projetadas para fazer tudo. Turismo, pilotagem off-road e estradinha sinuosa. E só por isso elas já fazem bastante sentido. Já as grandes aventureiras, as Big Trails, se tornaram apenas mais uma forma dos fabricantes tentarem capturar o dinheiro de advogados e dentistas que antes ia direto para a Harley Davidson. Para muitos motociclistas experientes, uma Big Trail é mais um brinquedo divertido do que uma ferramenta útil. E como um cara que curte motos especializadas, devo admitir que essas motos aventureiras são legais. Elas são potentes, têm um monte de tecnologia embarcada e têm os gadgets mais recentes. E é claro, os fabricantes estão investindo muito nessa categoria, colocando nelas as inovações mais recentes. Mas para o afegão médio, e se você for realista nos seus objetivos, e o que está tentando fazer com o motociclismo, existem opções melhores. Na minha opinião, em vez de comprar uma única Big Trail, você poderia comprar uma crossover e uma Dual Sport barata. As motos aventureiras vendem a ideia de uma pilotagem radical, mas junto com o kit não vem as habilidades necessárias para essa pilotagem toda. Tenho certeza que se você comprar uma Dual Sport, você vai sofrer um pouco na estrada, mas quando chegar na trilha vai se divertir muito mais que os outros. Na minha opinião,
A moda de pilotar Big Trails é mais vaidade do que outra coisa. No final, essas motos são apenas SUVs de duas rodas para homens de meia idade meio entediados. E o que vocês acham das motos aventureiras? Vocês acham que isso é uma tendência ou uma moda passageira? Me conta aqui embaixo. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui!